E esse é o Castelo Neuschwanstein. Pera lá, Naide. Não é assim que começa. Vamos começar do começo primeiro, né? Oi, eu sou Felipe Pires. Oi, eu sou a Naide Pires. E nós somos os The Xícaras. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês o... Castelo de Neuschwanstein. É isso aí. E um outro também que eu não sei o nome. A gente vai pra Füssen ver os castelos. Chegando na estação central de trem, precisa vir nessa máquina para comprar o Bayern Ticket. A gente já comprou o nosso. All offers, leisure and special offers. Bavaria Ticket, Bayern Ticket, Bayern Ticket. E daí você seleciona o número de pessoas, nosso caso é 2, qual classe você quer, o dia da viagem. E aqui se você tem pontos ou não da linha de trem deles. E daí você já coloca ou o cartão de crédito aqui, ou colocar as notas aqui. Ficou 31 euros para as duas pessoas, a gente pode usar o dia inteiro. Então a gente vai usar tanto ida como volta de trem e os ônibus também para chegar no castelo. Aqui ficam os trens. É só procurar o primeiro trem para Füssen, tá vendo aquele 7h51 hoje, né? Mas ele pode mudar de horário, então para vocês terem uma noção, para vocês virem aqui no horário certo, olha antes no site da DB, que lá vai ter certinho, você coloca para sair de Munique, para chegar em Füssen, ele vai mostrar quais são os horários do trem. Uma coisa super importante, o Bayern Ticket durante a semana só começa a valer às 9 da manhã. Então se você quiser ir bem cedo para os castelos, igual a gente está indo, tem que ser de sábado ou de domingo. Tô chegando, tem que andar até o Ticket Center. A gente reservou os tickets antes pela internet. Então é muito importante você reservar seu ticket antes, porque a gente que reservou tinha uma fila especial pra gente que tinha 5 pessoas na nossa frente. Agora quem não comprou, olha o tamanho dessa fila. E vai lá pra dentro. Então essa galera vai ficar um bom tempo aí pra comprar o ticket. Então compra antes. A gente escolheu o horário que a gente queria entrar no primeiro castelo. E daí ele fala quanto tempo antes você tem que chegar aqui no Ticket Center. Por que a gente fez isso? Os trens e os ônibus aqui não atrasam. Então a gente já sabia que a gente ia sair perto de 10 para as 8 de lá, ia chegar aqui perto de 10 para as 10 e mais uns 15 minutos a gente estava aqui em cima e foi exatamente isso que aconteceu. Então daí a gente entra naquela fila menor, paga o ticket ou com cartão ou com dinheiro mesmo. A gente escolheu visitar os 2 castelos. Então daí o que acontece? A hora que você paga, ela dá os tickets, ó, o meu e do Felipe pro primeiro castelo. E eles também dão um mapinha, ó, mostrando como chegar de um pro outro. Você pode subir de charrete, pode subir de ônibus, ou pode subir a pé. Pronto, acabou nosso passeio. Vamos ficar aqui olhando pro lago o dia inteiro. Que castelo, que nada, vamos ficar aqui, ó. Gente, que lugar perfeito. E tem uns barquinhos ali que eu acho que dá pra alugar pra andar no lago, viu? Pensando fortemente em fazer isso. Consegui tirar a Naide do lago. Agora começamos a caminhada rumo ao castelo. Sim. Ao primeiro castelo. Sim, gente, então esse horário que a gente pegou, tipo, é o mais cedo pra pegar, tá? Antes disso não tem o que fazer. Tinha um carinha na nossa frente que pegou meia hora antes da gente, né? Nossa, tiozinho tava, filho. Atropelando todo mundo. Atropelando todo mundo. Nossa, não sei, calma. Ei. Calma, calma. Levou bronca do guarda, bronca de mim também, porque ele me empurrou. O cara tava desesperado, bateu no balcão sem querer. Pensa a pessoa em pânico. E a Naide é brava, hein? Eu sou brava. Calma. Porque sabe como é horário aqui na Europa. Está escrito que só até 10h25 você pode pegar o ticket, é só até 10h25. A gente era até 10h55, então tipo, a gente pegou com, sei lá, uma meia hora antes, né? Então assim, se você vai vir realmente de trem pra cá, a gente pegou o primeiro trem e o primeiro horário que dava pra pegar o ticket. Agora, se você dormir aqui na cidade, tem hotel aqui tudo, daí você consegue pegar o horário mais cedo.
Fica a dica aí, então. Tá bem tranquilo aqui a caminhada, a subida. Vale muito a pena. Nossa, maravilhoso. Esse mundo de árvore e tudo. Os pássaros Lago ali cantando. embaixo. Eu acho super bonito, é muito gostoso, vale a pena. Chegamos na porta de entrada do castelo. Quando chegar, não tem desespero pra entrar. Chega um pouquinho antes, fique parado, mas aí, ó, aparece no quadro quais são os horários do tour e quais tours eles estão chamando. O nosso acabou de aparecer lá em cima, ó, 147. Antes ele tava no Next Tour. Ele só subiu para o 147 quando deu 11h55 em ponto. Então, sem pânico, sem desespero. Só que eu acho que daqui pra frente eu não vou poder filmar mais. A gente acabou de sair do tour agora, o tour guiado em inglês. O que você achou, Ned? Valeu a pena? É muito legal, gente. O único jeito de entrar no castelo é fazendo tour guiado. Você não pode simplesmente entrar, né? Não pode ficar passeando lá livremente. Não pode. A guia fala muitas coisas legais. E o que ela fala que a gente achou super legal é que cada andar era dedicado a um membro da família. Por exemplo, o primeiro andar era só decorado com as coisas da rainha. Isso. Com as decorações dela, com as pinturas. Que ela gostava. Coisa romântica. Do jeito dela. Ó. Tinha as pinturas na parede mostrando várias fases da vida de uma mulher na realeza. O segundo andar com as coisas do rei. Com pinturas de como ele aprendeu a andar de cavalo, como ele foi coroado cavaleiro real, essas coisas de homem. E o terceiro e o quarto são dos filhos dele, eles tinham 2 filhos, mas a gente não visita, né? Não dá pra visitar o terceiro e o quarto, é só o dela e o dele. Ela mostra também as passagens secretas que os empregados tinham que usar pra sair de um cômodo e ir pra outro, eles tinham que ir engatinhando, gente. Sofrido. Deviam viver com o joelho machucado, ralado, tudo. Nada que não devia ser fácil não, viu? E tinha outras passagens secretas também que não eram só pros criados. Tinha uma que saía do quarto do rei e ia pro quarto da rainha. Safadinho. Que ele escapulia à noite pra encontrar a rainha. Porque eles não dormiam juntos, né? Naquela época, esses povos não dormiam juntos. Pra entender. Então, o que acontece? Essa era a residência de verão e de caça deles. A residência oficial era lá em Munique, no Residence. Então, eles vinham aqui só passar o verão mesmo pra sair de Munique, pra sair da cidade. Por isso que ele não é tão grande. Pra vir pra um lugar mais humilde, né? Mais lugar mais tranquilo. Na natureza. Uma das coisas que eu mais gostei, na verdade, é que ela falou que 90% das pinturas nunca foram restauradas, que é o original mesmo. Só que assim, é impressionante como as pinturas estão boas. Parece que a tinta tá fresca, sabe assim? A cor tá muito viva. Impressionante. Vale a pena a visita. Vale, gente. A cara da Nard. Dava dando pra ver melhor de manhã. Acho que a névoa tá abaixando. E agora partiu outro castelo. Perna pra quem te quer de novo. Vamos, Nard! Só para contar um pouco da história, até para vocês entenderem do outro castelo. O rei, o Maximiliano II, se eu não me engano, e a mulher dele, Maria da Prússia, eles tiveram 2 filhos. O rei Luís II virou rei depois, né? Que é conhecido como Rei Louco. E o outro filho dele era Otto, eu acho. Que também não era muito normal na cabeça. Os gêmeos dos dois não bateram muito bem, não deu filho bom, não. Daí o que acontece? O Luís II, depois que o pai dele morreu e ele virou rei, ele resolveu construir um super castelo. Na verdade, ele era meio louco por construir castelos, né? Ela falou, tipo, um monte de castelo que ele construiu aqui na Alemanha. E daí ele queria construir um outro que fosse, tipo, como se fosse um negócio de conto de fadas mesmo. E foi por isso que eles começaram a construir o Neuschwanstein. Não sei contar. O que acontece é, o rei Luís II morreu sob circunstâncias muito estranhas. Morreu, foi assassinado, se matou, ninguém sabe. Bom, ele morreu e foi encontrado aqui nesse lago. Em águas rasas, águas que batiam no joelho, então não sabe se ele foi morto. Ele e o psiquiatra dele, que
ele era meio... Não sabe se ele foi morto, se morreram mesmo. Até hoje ninguém sabe qual é que foi. Sei que daí no dia que ele morreu, pararam as construções do castelo. Então eu acho que tem 13 quartos prontos só. O castelo daquele tamanho, ele por dentro, ele tá inteiro inacabado. Então... Vamos lá, ó. Aqui tá o castelo que a gente acabou de ir. Agora partiu subir pro castelo Schreckenstein. Cadê? Lá em cima. Subindo a gente e os cavalos. O tamanho dos bitelos. Aquelas patas peludonas, tá vendo? O cara ali acabou de tomar um creu do alemão, que quis brincar com os cavalos. Os alemão aqui não brincam em serviço não. Pisou fora da linha, os caras dão sem dó. Night fazendo certinho, hidratando, ó. Hidratando. Manda hidratado, gente. Aqui é o mesmo esquema do outro castelo. Tem que subir tudo, subir. Daí a hora que chega bem na entrada do castelo mesmo tem o placar, ó. Igual tem lá embaixo no outro. E daí, ó, o nosso número 471. É só esperar chamar ali, ó. É o próximo. Chamou a gente, Night. Pega o código de barras, ó, ticket, coloca o código de barras aqui, entra. Bom, estamos saindo do tour agora. E aí, Ned, o que você achou? É muito legal. Esse castelo é bem diferente do outro. Ele tem mais madeira, ele é mais escuro, mas ele é bem bonito, assim. Todas as decorações foram baseadas em óperas, então é tudo bem... Bem artístico, bem diferente. Bem diferente. Eu gostei pra caramba. É pouca coisa que você vê porque ele quase inteiro não tá terminado, né? Mas é bem bonito e a visão daqui é maravilhosa. Nossa, muito bonito. Saindo do tour, você entra aqui no gift shop. Tá vendo as paredes, o chão de madeira, tudo inacabado? É assim que quase o castelo inteirinho é. Todos os 300 e poucos quartos que ele deveria ter, ele na verdade tem 13, se eu não me engano, pronto. O resto do castelo inteiro tá desse jeito. E ali na frente, tá vendo? Aquele pedacinho de ferro no meio desse mundo de montanha é onde a gente vai para poder tirar foto do castelo. Aqui no finalzinho tem essa maquete do castelo. A gente foi assistir lá perto do gift shop, tem um videozinho de uns 15 minutos mostrando a construção desse castelo. Uma das coisas que mostra é como seria a parte externa dele se o castelo tivesse sido terminado. Então, nessa partezinha que tem um pátio aqui, era para ter uma capela, era para uma torre mais alta do que aquela outra ter sido construída, fora outras coisas ao redor do castelo que nunca foram terminadas, porque ele morreu. Agora partiu ponte. Deixa eu falar pra vocês, quando vocês vierem, vem de roupa confortável, tá? Tem umas pessoas aqui com sapatos que, olha, a pessoa deve estar sofrendo fortemente. A gente tá de tênis, tá? Eu tô de calça jeans larga, eu tô de meia. Vem com roupa confortável mesmo, tem que mudar um tanto. Isso porque hoje tá frio, assim, né? Tá fresco, agora tá 18 graus, de manhã tá uns 12. Mas você vê aqui no calor, deve dançar bastante. Depois do que? Uns 10 minutos de caminhada, chegamos na ponte. Um pouquinho lotado, mas a gente vai encarar, vamos lá. Praticamente a Muvuca foi embora, ó. A ponte
ponte vazia só pra gente. Só pra gente não, porque se olhar pro outro lado, ó, deixa eu vir aqui, ó. Opa! Castelo ali. Pro outro lado tem umas pessoas ainda. Aí, nossa, nem comparação com o que tava antes. Gente, não quero ir embora daqui. Tem que arrastar a outra lá pra baixo da montanha. Eu construí uma casinha pra ficar olhando isso aqui o dia inteiro. É muito lindo. Da hora a gente tem que fazer todos os takes de novo pra mostrar tudo com sol. Parece que virou outro lugar agora. Dá pra ver as montanhas em volta, os Alpes, as cores ficam mais vivas. Sim. Agora voltando pro ponto de ônibus. Gente, é muito, muito importante que vocês olhem o último horário que sai o trem. Senão vai dormir aqui. Senão vai dormir aqui, que nem o nosso trem, o último, sai 6h06. Pra chegar às 6h06, tem que pegar o ônibus de 5h40. Se você perder esse ônibus aqui, já era, pode arrumar um hotel pra você dormir aqui. Esse aqui é o lugar que pega o ônibus pra ir embora. Ele deixou a gente aqui e a gente pega pra ir embora ali. Tá escrito Bus to Fusen, não tem como errar. Missão cumprida, chegamos no trem. Agora é só ficar 2 horas aqui admirando a paisagem até chegar em Munique. Então até a próxima. Tchau, gente. Tchau.